Paz, luz a todos. Vídeo 65, 65º vídeo, falar sobre a quarta dimensão. Não sei muita coisa, mas o que eu vou dizer é o que eu sei, ok? Bom, senhores, nós aqui na Terra estamos na terceira dimensão, certo? Aqui está a Terra e a outra dimensão é logo aqui. A Terra, como outros planetas, ela é formada em camadas. Eu estou aqui e logo ali tem outra dimensão. Naquela dimensão, na quarta, logo ali tem a quinta. Mas, para passar de uma para a outra, uns conseguem, assim, em menos de um segundo, estou aqui, estou lá, outros vão ter que atravessar um túnel. Então, vou fazer o túnel aqui, peraí. Em espiral, um túnel em espiral, vão ter que atravessar. Outros chamam isso de portal. Portal, que é espiral, né? E lá no fundo você vai encontrar a passagem. É maneira de, vamos dizer, de expor o desenho, é a mesma coisa. Isso é a mesma coisa que isso. Então, nós temos duas maneiras, por si mesma, né? E temos a terceira maneira, que é que a pessoa, o espírito, é conduzido para a quarta dimensão. Bom, a quarta dimensão, ela tem subdivisões, ou seja, aqui neste pedacinho, vamos colocar aqui, né? Quarta. Neste pedacinho da quarta dimensão, nós temos outras subdivisões. Até a 12ª, que eu saiba, é até a 12ª. Não sei se tem mais. Então, às vezes, há muita confusão da pessoa estar pesquisando, estudando, e aí ela lê ou vê aquele filme que passou há muitos anos atrás, O Nosso Lar, né? Onde o cara escuta o chamado de uma pessoa, parece que era a sobrinha, né, que estava lá no umbral, e aí ele sai dali para lá, de imediato. Mas aí as pessoas não viram o filme, então às vezes elas não entendem. Ué, como é que eu estou aqui pesquisando e estou vendo que na quarta dimensão tem os hospitais espirituais, tem escolas espirituais e tem umbral? Que negócio é esse, né? Mas por que isso? Porque a quarta dimensão tem subdivisões. E temos como se fosse o lado esquerdo e o lado direito. Lado direito aqui, lado direito e lado esquerdo. Ou seja, a parte positiva e a parte negativa. Muitos falam dessa maneira também. Tem a parte positiva, que é onde está o hospital, os hospitais. Hospitais que tem mais de um, né? E o outro lado, os umbrais, porque há mais de umbral. Bom, e aí as pessoas ficam pesquisando e acham que o hospital
espiritual e escola espiritual, né? Onde se estuda também, os que quiserem estudar. É só que pertence ao Brasil. É o Brasil e tem ali. Não, tem várias. Tem várias, que é o que eu estou dizendo, tem subdivisões. Aqui, na Terra, na outra dimensão, e que falam astral, né? Falam astral, porque ela pode estar aqui, né? Saindo. Não é saindo do globo, é porque é difícil explanar sobre isso, né? Porque não quer dizer que esteja saindo do globo. A gente pensa logo assim, bom, então a quarta dimensão vem depois daqui da Terra. Não, ela está aqui na Terra, está aqui na Terra. É como eu disse anteriormente, eu estou aqui e aqui pode estar vivendo alguém na outra dimensão. Está fazendo uma coisa completamente diferente. E a quarta? Então, há vários. Então, eles dizem o seguinte, nas escolas espirituais, em cada posição aqui, por exemplo, aqui onde tem a Europa, tem, aqui na África, no Brasil tem mais de uma, e existe, nas subdivisões da quarta dimensão, umbral, mas não é só umbral. O umbral tem subdivisões. Complicado, né? Umbral. Muita gente vai pegar esse vídeo e não sabe o que é umbral. Então, vou ter que explicar. A gente aprende isso nos livros espíritas. A gente aprende nos livros de psicografia. Umbral é o lugar onde vão pessoas endividadas com a espiritualidade. Parece que tem mais de 3, mas eu sei de 3, mas eu acho que tem mais. São outras subdivisões. Devido ao que uma pessoa que fez viagem astral me contou, então já são umbrais, vamos dizer, piores, horríveis, de habitar ali. O que acontece? Nós vemos filmes em que aparecem umas figuras escuras levando o espírito lá para o, chamam vulgarmente inferno, né? Umbral, inferno. Mas o espírito, ele é atraído pelo que ele é. Pode acontecer espíritos carregarem aquele ser porque ele fez um trato com as forças das trevas. Aí eles vêm buscar as pessoas. Mas outras não fizeram trato, mas elas fizeram coisas muito ruins. Então, elas magneticamente, sobre magnetismo, elas saem, elas vão indo, vão lá para o lugar do umbral. Dependendo do que ela fez aqui na Terra, ela estará no umbral leve, primeiro, o segundo ou terceiro umbral. Como eu tive a oportunidade de trabalhar com o grupo online, e naquela ocasião, na hora do trabalho, eu tinha uma visão não muito legal, muito fraca, né? Muito fraquinha, só ali um pouquinho desaparecia. Eu tive a oportunidade de ver pessoa da minha família que estava num umbral mais leve, o outro um pouquinho mais escuro, e eu vi uma caverna escura. E esta pessoa estava dentro desta caverna acorrentada, porque tentou fugir diversas vezes. E esse terceiro já é monitorado
vamos dizer, comandado pelos reptilianos. Tá? Reptilianos e outros seres semelhantes. Então, aí vocês têm que entender que é necessário ter certos tipos de seres para fazer a justiça divina. Aqui era assim um pouco escuro, que dava para ver a pessoa, mas não muito legal. Aqui dava para ver a silhueta da pessoa e ao fundo, como se tivesse assim um morro, uma montanha lá no fundo, então havia uma tênue claridade. Assim, quando começa o amanhecer, que não tem sol ainda, mas está começando aquele... Então tinha isso, ao fundo, lá muito longe, muito longe. E a pessoa estava ali, sentada em alguma coisa. Mas tinha tudo escuro, não dava para ver, e via a silhueta e a pessoa ali assim, ó, assim, dizendo, não sei por que eu estou aqui, não sei como eu vim parar aqui. Né? Todos eles dizem isso. Eles são iguais. Eu já tive a oportunidade de assistir em vara criminal de... Como é que chama? É um negócio muito rápido. Agora esqueço o nome. Puxa, esqueço. A gente sente que o nome está ali, mas não vem. Então, é uma coisa muito resumida, né? Todos eles, o processo ali dizendo o que eles fizeram, mataram, roubaram, não sei o quê, e o juiz fala com ele e ele, não, nega, negando sempre, com as provas ali, com testemunho. Esses do umbral é a mesma coisa. Eu não sei como vim parar aqui, eu não sei o que estou fazendo aqui. Não conseguem ver seus próprios erros. Então, quando uma pessoa pede o resgate de alguém que está lá no umbral, que desconfia que está lá e pede o resgate, e tem clarividência, porque se não tiver clarividência, não vai saber. Ou alguém do grupo tem clarividência, que vai narrando, a gente fica sabendo, né? E a gente fica sabendo que eles dizem isso. Então, o primeiro grau, quando resgata a pessoa, ele já vai direto lá para o hospital, onde tem escolas, e hospital que é o espiritual, porque já começa a haver um gramado, que a pessoa dizia assim, a grama, né, grama, e aí diz que se abaixava e pegava, né, no capinzinho, na grama lá, verdinha, e ficou, porque ela adorava plantas. Possivelmente, se ela for merecedora, se ela estiver lá nas escolas espirituais, e que se dedicar, se arrepender do que fez e se dedicar, pode ser até que ela fique lá, nem precisa reencarnar, né? E pode ser até que ela consiga créditos para ganhar uma casa cheia de plantas, que é o que ela gostava muito. Teve uma outra também, também estava num lugar também mais escurinho, até mais escurinho do que a outra, porque mais escurinho, por quê? Era ela muito católica, filha de Maria, mas quando uma pessoa se dedica muito a uma religião, mas ela não faz aqui, nesta terceira dimensão, o que a boa religião ensina, aí ela é cobrado mais, certo? Vou dar um exemplo para, né, ficar bem entendido aí. Uma pessoa quase que fanática da religião, sabe que amor ao próximo, isso e aquilo. Aí vem um vizinho, está sozinho, pedir ajuda, se nega. Agora eu não posso, porque não sei o quê. E não quer nem saber. Nem providencia a procurar outra pessoa, se é verdade o que está dizendo, para auxiliar aquela pessoa. Então isso é cobrado, porque, então você não sabia, você não estudou lá na igreja? Seja crente, seja católico, seja espírita, seja esotérico, seja lá o que for.
É cobrado. Isso aí é cobrado mesmo. Uma pessoa que eu não estava bem, era minha parenta, eu chamei que eu não estava passando bem, porque a mãe dela já tinha ido lá, e a mãe dela disse, não vou ficar não, porque eu tenho que ir para a igreja. Ela estava no umbral também. E essa filha dela, que ainda está viva, ainda não morreu, não sei, está por aí. Mas eu tinha chamado, morava perto, eu estava passando mal, tinha 30 e poucos anos, ela 20 e pouco. Ela simplesmente disse para mim, se você precisar passar mal, você chama o vizinho. Se eu tivesse, vamos dizer, intimidade com algum vizinho, talvez eu tivesse chamado, não a ela, que era minha parenta, uma prima. Disse que, para onde vai? Para onde vai? Após seu falecimento, imagine. Eu sei outras coisas, não digo porque ela não assiste meus vídeos, mas vai pegar mal se eu contar. Quando a pessoa falece, eu aí acho que eu posso falar sobre aquelas pessoas, como eu estou falando. Mas quando ela está viva, eu não vou falar dos erros, né? Que ela errou muito. Se errou. Então ela não vai para um bom lugar. Então, é isso como eu estava explicando, é um magnetismo, nós temos um magnetismo, que quando a gente se desprende, a gente vai. Independente da gente ser ligado uns aos outros, tudo é ligado. As dimensões são ligadas umas às outras. Tudo é ligado, as redes magnéticas, até chegar ao Criador. Tudo é ligado até um fiozinho, tudo é ligado, feito uma rede, ligado, e o Criador está aqui. E ele continua expelindo as suas partículas. Tudo é ligado, até que este fio, ele lançou. Os sóis, que são os globos, continuam fazendo o trabalho dele. No espaço onde eles estão, eles colocam partículas. Eles chamam vento solar, né? O vento solar. Aquilo ele está colocando partículas no espaço. Bom, o que é que eu posso falar mais do umbral? Existe. Eu já tinha lido e uma pessoa que fez viagem astral confirmou. Existe um lugar que então poderia se chamar de inferno. Eu não sei se é o quarto, quinto umbral. Então tem um outro lugar que poucas pessoas vão atraídas para lá, mas que aqui cheio de fogo, labaredas de fogo. A pessoa, o magnetismo a leva para cá, o espírito da pessoa, fazer um espírito que é ovalado, né? É meio ovalado, ele fica aqui e fica queimando. Bom, o espírito não sente, né? Dizem que não sente, tá? Se ele tivesse encarnado, sim, tivesse carne. Então ele vai ficar deformado. Este espírito, ele não vai mais ser ovalado, ele vai ficar com deformações. Que deve ser aquelas pessoas, sabe, umas pessoas que têm, deixa eu ver se eu faço de outra maneira. Assim, né? Então, essa perspectiva eu não sei, elas têm essa aqui é a parte de trás, tá, gente? Elas têm um negócio aqui nas costas, parece aquele peso, imagina aquele peso, é uma deformação, é como se aqui estivesse entrado e aqui está saído. A possibilidade, teoricamente,
Aqueles que vão atraídos para esse lugar, que pode se chamar de inferno, eles terão essa deformação, porque o espírito fica deformado quando eles reencarnam, né? Quando eles vão para um corpo físico, eles levam esse gene dele, que ficou assim, gene, e sai na matéria assim, tá? Aí o cientista, por causa disso, uma deformidade, nasceu assim por isso e por aquilo. Que é o caso também Bom, então deixa que isso aí é outro assunto. Uns chamam de umbralino, né? Umbral, umbralino. Então, o umbral é o lugar onde os seres fizeram muitas coisas erradas. Vamos lá. Quem humilha os outros, quem tem inveja, quem cobiça, quem é ganancioso demais, quem vaidoso demais, quem comete crimes, assaltos, feminicídio, rouba e mata, infanticídio, pedofilia, drogas. Eu não sei se, então, drogado, pedofilia, já vai para quê? Vai lá para o terceiro ou quarto umbral. Ele não vai ficar no primeiro umbral, terceiro ou quarto, que acho que tem outros umbrais piores, né? E os seres que fazem mal a toda a humanidade, como esta guerra que nós estamos tendo no ano de 2022, entre a Rússia e a Ucrânia, e é um crime, né? Porque está matando gente inocente, que não tem nada a ver com a guerra, porque quem inventa a guerra são os que dirigem o país, não o povo que está lá. O povo está fugindo, tanto que é contra isso que eles estão fugindo para os outros países. Esse ser, ele deverá ir não para essas prisões da justiça divina, mas para as prisões de extraterrestres. São prisões em que eles recebem energias eletrificantes, etc, etc. Foi visto numa viagem astral de um rapaz que me contou, ele foi levado pelo mentor e ele viu o Hitler dentro de um recipiente, né, dentro de um tipo caixa. E quem toma conta disso são os reptilianos. Então, eles acionavam lá um negócio, dizia mais ou menos queima, 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 e ele ficava naquele estado de espírito dele, né, verdadeiro corpo. E o rapaz me disse que ele colocava uns olhos de ódio. Quer dizer, vai ficar aí milhares de anos recebendo aquelas cargas energéticas para ver se ele desperta por bem, se arrepende, e ele até hoje ainda não se arrependeu. Então, esses seres que fazem mal à humanidade, vai acontecer isso. Esses que estão comandando o governo secreto, quando falecerem, vai acontecer isso também. Mesmo eles sendo reptilianos, né? Vocês que já sabem disso, por isso que eu estou falando, eles têm o gene reptiliano, mesmo assim, porque é a justiça divina. É claro que a gente gosta que a justiça seja feita aqui, para a gente ver, para ter certeza, né? Em que fulano e beltrano está pagando pelo que fez. Mas se a gente deseja isso, a gente deseja vingança. Então não é aconselhável sentir isso.
é pedir a justiça divina, é esperar, já sabe que vai acontecer alguma coisa com essa pessoa quando falecer. E atualmente já está acontecendo aqui mesmo coisas com pessoas que se portam erroneamente. Pequenos erros, né? Mas já está acontecendo. Porque é chamado na espiritualidade erros. Uma pessoa humilha a outra, errou. Uma pessoa rouba a outra, errou. Uma pessoa faz fofoca para ganhar na empresa o lugar do outro, errou. São erros. Né? E paga mais ainda, como eu disse anteriormente, aquele que estuda, aquele que é médium, aquele outro não pode até não ser médium, mas estuda, já sabe como agir, né? Como seguir as leis do amor incondicional, que são as leis do Pai, Mãe, Criador primordial, de Deus. Então será cobrado muito mais do que aquele que não sabe. O outro faz mal ao outro, mas não tinha consciência. E eles sabem, porque fica tudo formatado a gente, então eles sabem se a gente tinha ou não consciência quando fez uma determinada coisa. Se você fez uma coisa errada antes de estudar, antes de pesquisar, antes de analisar, antes de entender como você deve conduzir o teu próprio espírito para o bem, mas antes você não sabia e fez aquele erro e você diz para você, eu não vou cometer. Então, lógico que deverá ter alguma punição, mas não será tão grande como aquele que sabe, mas não quer saber, né? Guarda na gaveta e age como sempre agiu, machucando as pessoas, tanto por palavras como por ações, certo? Não se sabe se esta quarta dimensão, se ela foi feita ao mesmo tempo que a terceira. Mas se ela não foi, ela foi feita depois, pode ter sido feita depois, pela necessidade, né, de ensinar as pessoas e punir as pessoas. Ensinar os erros, punir. Estou vendo se tem mais alguma coisa. Às vezes, quando eu acabo de fazer o vídeo, é que eu lembro, pô, esqueci de falar isso, aquilo e aquilo outro. Então nós temos o nosso portal, né, para ir para a quarta dimensão. E o que aconteceu aqui na época da Atlântida, quando houve aquele problema em que a rede magnética estourou devido ao que eu já expliquei nos outros vídeos. Então abriu-se um buraco, né? E aí, que nessa época já existia a quarta dimensão, né? Só que não falava quarta dimensão, os lugares inferiores. Então, seres dos lugares inferiores, naquela época, vieram para a terceira dimensão e queriam viver. O espírito deles veio e queriam viver. Então, eles entraram nos corpos físicos dos Atlantes que sobraram, que foram para diversos lugares. Bom, diz que ainda hoje existe pessoas vivendo com seres dentro delas. Pode ser que seja o caso da dupla nacionalidade, né? Para quem não acredita nisso,
Vou explicar. Quando uma pessoa tem pensamentos voltados para o mal, pensamentos negativos, esses seres negativos podem ser magos negros, podem ser reptilianos, pode ser outros, enfim, tem vários outros. E o espírito pode ser também um espírito que teve uma vida comum, seja ser humano mesmo, um ser humano, mas que era mau, vamos dizer. Então, eu quero dizer os reptilianos voltados para o mal, porque tem reptilianos aqui querendo evoluir. Sempre esqueço isso. Senão eles vão ficar zangadinhos comigo, né? Olha, eu acho que é o seguinte, todas as raças têm seres do bem e seres do mal. Eu cheguei a essa conclusão. Então, os que estão voltados, né? Ou têm essa função de fazer isso. Por quê? É a parte negativa do Criador, porque é preciso ter para fazer a justiça. É preciso entender que tem que haver certos seres. Só dá confusão quando tem demais, não tem que ter o equilíbrio. Agora, quando tem demais de uma parte de uma outra, dá zebra. Bom, então como eu estava dizendo antes, então quando a pessoa tem muitos pensamentos negativos ou fazem coisas negativas, o espírito que é negativo, que está por aí, ele vai e entra. Às vezes na pessoa, se acopla na pessoa que quer viver também na matéria aquilo que ele estava futucando na mente do outro, porque ele é mau, ele sente prazer no mal dos outros e o outro fica incitando telepaticamente. Muita gente pode perguntar, mas como é que o espírito fica? Telepaticamente. Como vocês acham que lá na quarta dimensão as pessoas se comunicam? Não é blá blá blá, pela mente. Ela pensa, ela transmite, o outro lê o pensamento dela e resolve a situação. Ela pode fazer um pedido através da mente. Por exemplo, eu quero plasmar uma flor aqui para botar aqui, porque eu adorava flores na terceira dimensão, eu quero. Aí vai o amigo lá, né, das escolas lá, aí vai ensinar esse ser a plasmar uma rosa. É tudo através do pensamento. Ele vai plasmar através da vontade do pensamento e da energia do Criador que consegue fabricar, plasmar é fabricar uma coisa. Lá na quarta dimensão, a pessoa que tiver direito aos créditos que fez, porque tem que trabalhar lá, né? Então ela pode plasmar uma casa, ou ganhar já uma casa que está plasmada, já está feita lá, é só entrar lá. Porque pessoas que não ajudam, não tem nada. Ela pode querer isso e aquilo, mas não vai ter. Mas que ajuda é essa? Quando uma pessoa falece e é levada lá para o hospital, tem as pessoas que vão conduzi-las ao hospital espiritual. E ali tem os médicos espirituais, que vão curar as feridas, vão curar, por exemplo, se aparecer uma pessoa ainda sentindo dores, achando que está com aquele ferimento, e que aquele ferimento realmente ocasionou um problema no seu verdadeiro corpo espiritual, aí o médico lá dessa dimensão, da quarta dimensão, ele vai lá, como os médios em centro espírita, né? Coloca as mãos, eles vão lá para curar com as energias curadoras que vêm do Criador. Quando o médium dá um passe,
Existem dois tipos de médium, né? Aquele corpóreo que não incorpora. Eu me neguei a incorporar e eu dava passes, mas eu sentia um estremecimento. E uma pessoa que tinha mediunidade também, clarividência, ela via, e ela disse, tem um espírito tão lindo, tão cheio de luz do teu lado, porque ele estava ali do meu lado para que eu recebesse a energia dele, para que eu pudesse transmitir a energia na pessoa que estava recebendo. Então, talvez até esse tipo de trabalho seja já para a gente adquirir experiência quando for para lá, para um hospital espiritual trabalhar, né? Já é um ensaio, um aprendizado, né? É até possível isso. Então, lá tem o trabalho. Tem trabalho disso, tem trabalho daquilo, tem o trabalho também de ver os livros que serão lançados de psicografia, né? Tem o cara, o supervisor. Então, conforme o trabalho, eles vão adquirindo créditos. Não tem isso lá, não. Créditos. Você já trabalha há quanto tempo? Então você já tem direito a ir ver seus familiares lá na Terra. Mas eles não vão te ver. Mas você quer ir lá ver, então a gente consente. Aí alguém o acompanha também e ele vem ver se a família está bem, se não está. Se já for muito evoluído, ele poderá, se a família tiver algum problema, poderão dar uma sugestão telepaticamente e a pessoa vai pensar que é ela que está pensando, né? Gente, dito por um espírito, um canalizador de um centro espírita, que, às vezes, por exemplo, os artistas que dizem, eu fui inspirado a pintar isso, a pintar aquilo. E não é ele. Às vezes é o espírito que está ali do lado, buzinando, transmitindo na mente dele aquela vontade dele fazer, pintar isso e aquilo. Quando jovem eu pintava e eu sentia que estou com vontade de pintar isso, vou pintar uma coisa. Uma pessoa olhou o meu trabalho e disse, a sua pintura é espiritual. E uma outra pessoa que trabalhava, ela vendia quadros, comprava quadros e revendia os quadros antigos, né? E ela dizia, você tem que pintar comercial, que era para eu vender, porque eu não conseguia vender nada. Por quê? Porque eram quadros espirituais. Não quer dizer que eu fizesse pintura de santos, não é isso. Não é isso. Só uma vez é que eu pintei o Jesus Cristo, doei até para um centro espírita, não conseguiram vender, nem sei o que fizeram com o meu quadro. Era ele fora da cruz. Ora essa, eles não aceitaram, as pessoas não aceitaram. Mas eu não era isso, não era pintura. Era pintura normal, paisagem, ou isso, ou aquilo. Tinha até um tomando café, e aí disseram isso. Aí depois eu passei uma fase, anos e anos, que eu não pintei mais nada. Voltei agora a pintar, mas quando a gente para durante anos, perde quase que totalmente o jeito que tinha, o jeito antigo que tinha de pintar, a facilidade que a gente tinha, a leveza, a expansão que a gente sente de querer fazer. Não, mas eu estou pintando aí também para preencher meu tempo, porque a arte faz muito bem, né? Bom, então eu falei isso por quê? Porque o Espírito disse ao canalizador que mesmo a música, às vezes para fazer um filme, a pessoa está pensando que é ela mesma que está com vontade de fazer aquilo, porque a ideia é dela, e nem sempre. Está sempre buzinando. E também, quando você está... As pessoas se escondem dentro de casa, se escondem em motéis para transar, estão pensando que estão sozinhas e não estão. Ali naquele momento estão seres também ali. Caramba, né? Fiquei chocada com isso, mas
tudo bem. Então, tem ali seres. Então, o que é que acontece? Quando uma pessoa é masoquista, gosta de ter relações sexuais com masoquismo, de dar pancada no outro, de fazer coisas horríveis, ela vai ficar mais com uma vontade de fazer aquilo maior, porque o outro, que também é assim como eles, vai ficar ali buzinando na mente. Vai injetar as energias, por quê? Porque os seres do mal também têm a sua evolução, eles também sabem lidar com certas coisas. Eles não sabem criar como o Pai Mãe Criador, com os seres de luz, os Elohims de luz. Tem os Elohims que não são de luz e tem os de luz. Então, os criadores. Mas eles também têm certos conhecimentos, então eles ficam ali. E telepaticamente ficam ali, buzinando, buzinando, buzinando. E os outros que fazem um sexo normal terão seres para os ajudar até na criação, né, do ser que vai nascer ali, porque eles têm que conduzir o espírito que vai habitar aquela matéria, né, gente? Espírito que vai habitar. Se o espírito for muito evoluído, ele por si só pode ir, mas às vezes o espírito tem que ter a ajuda do ser de luz que está ali, o preparando, porque ele vai sofrer um esquecimento, né? Ficar ali. E o vai preparar, porque nas primeiras, vamos dizer, nas primeiras ações, não está bem, essa palavra não está bem. Deixa eu ver se eu consigo lembrar de uma palavra melhor. Da feitura, né? No início da feitura, da matéria, este espírito que está lá, ele vai trabalhar ali e depois ele vai se introduzir dentro. Porque isso já foi tirado uma foto com uma máquina dentro do útero da mulher e foi visto uma luz ao lado já daquele grãozinho, né? Do serzinho que está lá já, porque ele está trabalhando ali, gente, está trabalhando ali. É impressionante a natureza, vamos dizer a natureza, a criação de tudo. Quando uma semente é plantada na terra, para nascer uma árvore ou outra coisa qualquer, certamente você, se tivesse aquelas máquinas especiais, tipo Kirlian, mas está dentro da terra, tinha que ser com raio infravermelho, né? Para tirar a foto ali que está acontecendo ali, iria haver um tipo clarão ali do lado. Porque nós temos os seres que cuidam da vegetação. Temos os seres que cuidam das águas, da tempestade. Eu mesma, eu acho que eu já narrei no vídeo, vou narrar de novo. Eu não queria acreditar no que eu estava vendo. Agora não vejo mais nada. Moro no primeiro andar, não tem muro alto, não tem céu para ver, maior o céu. Não vejo mais nada. Aqueles fortes temporais de relâmpagos assustadores. E eu lá na janela olhando, meu Deus. Isso foi visto aqui no Pico do Papagaio, que eu moro. E aí a primeira visão que eu tive, não, peraí, o que é isso? Eu tive a impressão que tinha uma forma, como não era uma forma totalmente humana, né? Era uma forma mais escura, como se fosse uma sombra, e fazia assim como se fosse um braço. Quando fazia assim, vinha aquele relâmpago, eu disse, não é possível. Fiquei esperando, próximo relâmpago, com o olho ali. Eu não tirei os olhos dali e ficava tudo claro. A gente via até o pico papagaio, que o relâmpago era tão forte.
Era temporal, né? De noite. Era de noite. Mais de uma vez, até que eu realmente me convenci que eu estava vendo. Então, aquele ser é um ser espiritual, né? Uma forma plasmática de espírito que conduz, estava conduzindo ali talvez ele unisse, né, uma nuvem com a outra, que o relâmpago se dá quando uma nuvem mais fria entra com uma mais quente. Segundo o cientista daqui, dessa terceira dimensão, explica. Naturalmente, ele fazia sempre, e é como se ele estivesse comandando. Eu fiquei boba. E também já vi em revistas antigas, quando começou as primeiras pesquisas, que uma clarividente descreveu como são seres que comandam a água, a vegetação, etc, etc. Uns dão nomes de gnomos, outros têm o mesmo ser tem vários nomes, né? Fadas, né? As fadas. E realmente já foi encontrado esqueletos de, assim, pequenininhas, de fadinhas com asinhas. E realmente esses seres existiram, muita coisa existiu. Como também já li sobre as árvores que andavam. Existiram árvores que andavam. Então esses filmes de ficção são baseados em coisas verdadeiras. Naturalmente, destruíram essas árvores que não estavam gostando, né? Porque as árvores andavam e iam por aí, então devem ter destruído, lógico, né? Os seres humanos são muito destrutivos, né? Eles destroem tudo, contaminam as águas, horrível. Mas há certas circunstâncias que a pessoa tem mesmo, né? Que cortar as árvores, tem que cortar isso, aquilo. Se você tem quintal, você tem que podar, né? Tem que cortar, e elas gritam lá de dor porque tem vida. Tudo que tem vida na matéria sente dor. Uma barata sente dor. Quando você a fere, um gato sente dor. Uma árvore sente dor quando você a corta. Uma erva cidreira, quando você quebra o galho para fazer o chá, ela sente dor. Ela se arrepia, né? E existem pessoas que, quando vão botar a mão numa determinada planta ou árvore, no dia seguinte você olha, já está murcha. Energia destrutiva, energia negativa, energia ruim. E há outras, quando você coloca a mão, elas parecem que se reproduzem muito mais de repente, até crescem. Se sentem felizes. Animais às vezes desejam ser gente. Árvores, vegetações às vezes desejam ser gente também, quando há amor. Quando a pessoa planta uma coisa e ela sente amor por aquela planta, por aquela árvore. E aquela árvore, ela vai sentir o desejo de ser como aquela pessoa. Interessante. E eu vou revelar uma coisa que eu não tenho certeza. Mas informações, mas não tenho certeza se é verdade. Que existem extraterrestres que os que fazem a vida, Elohims, que aproveitam certas almas de animais e fazem ser humano com elas. E árvores
também. E aí, às vezes, a gente escuta assim, encontraram num ser fulano de tal que tinha uma mini árvorezinha no pulmão, que teve que fazer cirurgia. Dá o que pensar, não? Dá o que pensar. Será que ele foi uma árvore? Fizeram um ser humano e o gene que está, ADN, né? Como é que chama? Que está no espírito, passou para a matéria dessa vida passada. Agora, nem todo mundo, e é os que evoluem, que são vegetação, depois passam por animal, depois passam por... Mas veja bem, senhores, o que eu quero dizer é o seguinte, nem todos passaram por isso, porque o Criador, ele também faz as almas, os espíritos plasmáticos, a alma é outra coisa, os espíritos plasmáticos, e ele determina também, esses vão ser matéria, e esses não vão ser. Então, nem todo mundo passa por essas etapas, como falam as religiões, né? Muitas religiões falam. Porque é preciso pesquisar muito, estudar muito e saber encaixar as coisas no quebra-cabeça para poder dizer essas coisas que eu estou dizendo também. Preciso estudar muito, anos, anos, anos. Muita leitura e com muito cuidado de não embaralhar a cabeça, porque algumas pessoas, isso já tem acontecido, vão acabar em manicômio. Eu tive um parente que disse assim para mim, tu vais acabar ficando maluca, para com isso. E teve uma fase que eu me sentia até esquisita mesmo, porque era um embaralhamento, porque é muito difícil você tirar o joio do trigo, vamos dizer, você discernir, você conseguir juntar, né? Então, quando eu comecei a ter essa capacidade de unir as coisas, de entender e unir, né? Entender que aquilo tem a ver com aquilo outro, então é melhor, vou passar adiante, porque isso são coisas muito difíceis. E já que eu estou conseguindo, não tudo, claro, não tudo, mas o que eu conseguir, eu vou passar adiante. Porque aí as pessoas que estão começando a despertar, vão despertar mais ainda, certo? E não esqueçam, todos nós temos gene extraterrestre, mas existem seres alguns seres ainda que mas são seres assim muito primitivos que são da própria consciência da Terra. Nasceram aqui do nada, do tudo do nada. Deve ser esses tipos símil, né, que falam. Paul, o que mais que eu tenho que falar? Falei outros assuntos, né? Fora do umbral. Mas também tem que saber tudo, né? Então, senhores, está aí. Umbral, vamos definir agora o umbral. Umbral é a punição de erros conscientes e alguns não conscientes por terem sido erros muito graves, né? É preciso se auto-perdoar, entender os erros. Eu hoje consigo ver muitos erros de que quando eu era jovem e quando eu era criança também, consigo. E às vezes até fico envergonhada, mas a gente não tem
que manter essa vergonha. A gente se sente vergonhada, lógico, né? Poxa, fiz isso, fiz aquilo, aí você fica um pouco mais... Então você tem que se auto-perdoar. Porque senão você não consegue evoluir. Se você não consegue se auto-perdoar, perdoar os seus erros e dizer para você mesmo, isso eu nunca mais farei, não quero fazer. Quero até explicar para as pessoas que não devem fazer isso e aquilo, porque isso não se faz. Então você se auto-perdoa e ajuda a evoluir. Estamos no planeta Terra, estamos numa fase muito complicada. É uma fase que se luta para que esta dimensão evolua, para que esta dimensão vá para a quinta dimensão, mas está meio complicado, porque nós tínhamos que ter mais que a metade da população voltada, né, para o bem, voltada para o amor incondicional, e atualmente as pessoas andam muito tensas, muito cheias de preocupações, devido às diversas situações que estamos passando, várias epidemias, várias doenças, e agora esse problema da guerra entre dois países, poderá haver uma terceira, e as preocupações do dia a dia, preocupações financeiras, cada vez mais vamos tendo gente pobre, classe média não praticamente está sumindo, em todos os países, não é só aqui no Brasil, em todos os países. E nessa situação, a pessoa deve se preocupar em evoluir dentro dessa situação. Deve se preocupar em colocar o amor incondicional para funcionar, para, assim, ajudar a si próprio e ajudar a terceira dimensão a evoluir. Certo, senhores? Então, é só por hoje. Tudo de bom, paz e luz a todos.